Glória a Deus. Pode abrir comigo, irmão, em Isaías 40. Isaías capítulo 40. Nós vamos ler até o 31, a partir do 12. Amém? Todos acharam? Amém? Glória a Deus. Afiados. Eu passo a ler. Quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmo? Quem recolheu na terça parte de um efa o pó da terra e pesou os montes em romana e os outeiros em balança de precisão? Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo e lhe ensinou sabedoria e lhe mostrou o caminho de entendimento? Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde e como um grão de pó na balança. As ilhas são como um pó fino que se levanta. Nem todo o Líbano basta para queimar, nem os seus animais para o holocausto. Todas as nações são perante ele como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com ele? O artífice funde a imagem, e o ourives a cobra de ouro, e cadeias de pratas forja para ela. O sacerdote idólatra escolhe madeira que não se corrompe e busca um artífice perito para assentar uma imagem esculpida que não oscile. Acaso não sabeis? Porventura não ouvis? Não vos tem sido anunciado desde o princípio? Ou não atentaste para os fundamentos da terra? Ele é o que está assentado sobre a redondeza da terra, aleluia, cujos moradores são como gafanhotos, e ele quem estende os céus como cortina, e os desenrola como tenda para neles habitar. É ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. Mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra, e o seu tronco já secam, quando um sopro passa por eles, e uma tempestade os leva como palha. A quem, pois, se comparareis, para que eu lhe seja igual, diz o santo? Levantai ao alto os olhos e vede. Quem criou estas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Porque, pois, dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa desapercebido ao meu Deus. Não sabes, não ouviste, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga, nem se pode esquadrinhar os seus entendimentos? Faz forte o cansado, e multiplica as forças do que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exausto caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Até aqui, glória a Deus. Irmãos, eu quero realmente, assim, o que Deus tem colocado no meu coração é nós meditarmos um pouco sobre 3 aspectos da grandiosidade de Deus, do seu poder, de tudo, a essência que é Deus, sua grandeza. Outro aspecto, como
nós podemos renovar nossas forças no Senhor. E outra coisa que eu acho tremendamente importante para que tudo isso aconteça, nós precisamos conhecer o Senhor, para compreender a imensidão da sua grandeza, tudo que Ele é, e tudo que Ele pode, tudo que Ele criou. E nós vemos a partir aqui do capítulo 40, o Isaías ele vai descrevendo, ele começa a falar sobre o Messias, ele começa a falar sobre Jesus, e até estamos chegando, né, bem próximo de Natal, e a gente lembra com mais, eu creio assim, mais forte, do menino lá na manjedoura, aquele menino que nasceu humilde, pobre. E daí nós olhamos esse texto aqui, aquele que criou o universo, aquele que sabe o nome de cada uma das estrelas, que chama e nenhuma vai faltar porque ele é de grande força e poder, aquele que vê os príncipes desse mundo, né, com nulidade, aquele que enxerga as nações como um vácuo, como um pingo de água que cai do balde. Irmãos, eu creio que é assim, é algo maravilhoso nós pararmos e meditarmos para ver o quão grande é o nosso Deus. Para mim é um dos textos assim que traz uma narrativa tremenda da grandeza de Deus. Da grandeza de Deus. E eu creio assim que em parte, talvez um dos problemas da igreja contemporânea, do nosso tempo, é que não se para o bastante para meditar e para buscar compreender a grandeza do Deus que nós temos. Talvez se gasta muito tempo na mídia, se gasta muito tempo em notícias, se gasta muito tempo em esporte. E eu não estou dizendo que isso é ruim, eu estou dizendo que o que é ruim é nós não gastarmos tempo para conhecer o nosso Deus, o nosso Criador, o nosso Salvador, aquele que está preparando uma eternidade para nós, que é promessa de Jesus, que vai vir nos buscar quando está tudo prontinho. O profeta Daniel, ele escreve no Daniel 11:32, eu acho tremendo, na parte B, ele diz: o povo que conhece o seu Deus se tornará forte. O povo que conhece o seu Deus se tornará forte. É muito importante a circunstância, não vou entrar nisso, que ele estava escrevendo esse texto. Outra versão diz: mas o povo que conhece a Deus resistirá com firmeza. Irmãos, muitos têm desistido. E não é só de agora. Se a gente lê livros em toda a história da igreja, tu vê que muitos ficaram para trás. Em muitas épocas, muitos foram avivados e muitos não valorizaram, não compreenderam, não tiveram a intimidade que Deus, o bastante para crer em Deus, para permanecer firme em Deus. E por isso que a palavra diz que a coisa mais importante é nós conhecermos a Deus. João 17:3 diz, né? E a vida eterna é essa, que te conheçam a ti como Deus verdadeiro e a Jesus, a quem Ele enviou. A vida eterna é essa, que conheçam a ti, o Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem Ele enviou. Essa é a vida eterna. Isso nós precisamos. Isso a igreja necessita e precisa. Então, irmãos, o povo que conhece a Deus é um povo que vai resistir. Amém? Amém. É daqueles que não retrocedem, que Hebreus fala. Eu creio assim que é tremendamente importante na caminhada com Deus nós conhecermos a Deus de intimidade. Que o profeta fala, o povo que conhece a Deus é um povo forte, altivo. Então é tremendamente importante nós conhecermos a Deus. Amá-lo, respeitá-lo, andar com Ele. Quando tu pensa, talvez tu pensa, qual é o tamanho do Deus que tu conhece? Quando a gente se depara com uma descrição dessa, talvez seria muito fácil dizer, Deus é tudo. Mas detalhe, assim, qual é o tamanho do Deus que tu serve? E que implicações tem na tua vida o tamanho do teu Deus? O que implica isso? O que é que muda na tua vida? Que diferença faz para a tua vida, para a minha vida? Eu creio que esse texto é que ele abre assim, um pouco as cortinas, um pouco para nós vislumbrar assim, a grandeza de Deus. Porque ele começa em primeiro lugar retratando a grandeza de Deus em relação ao que ele criou. No versículo 12, ele começa com essa figura de que Deus é aquele que mede, imagina,
as águas na concha da sua mão. São coisas extremamente grandes que só realmente Deus pode fazer. E Ele faz. Que pesa o pó da terra em balança de precisão. Ele vai para o 26 e diz que Ele chama as estrelas, cada uma pelo seu nome, e nenhuma falta. Que Ele estende o céu como cortina. Eu creio que isso, irmão, faz a gente pensar realmente que tamanho é o nosso Deus. Porque o universo, a gente encontra algumas coisas, são colocações, eu creio que bem sérias, algumas que procurei na internet. Os astrônomos diz que, provavelmente, diz que a medida do universo de diâmetro seria 92 bilhões de anos-luz. Claro que é algo totalmente, não sei os cálculos que eles usam, mas é dentro desses cálculos que eles dizem. Então é coisa muito, muito grande. Mas Ele não só criou, Ele controla essas coisas, irmãos. Quando Ele diz que Ele chama as estrelas pelo nome, é porque Ele controla, é uma prova de que Ele controla. É uma prova de que Ele tem poder para isso. É uma prova que não tem nada acontecendo ao acaso. Se Deus criou o universo, sustenta ele, criou o homem à sua imagem, que nós fomos recuperados depois em Cristo, amém? Voltamos à imagem e semelhança dele. Então, meu irmão, você não precisa temer quando você tem a sua vida refugiada em Deus, amém? Num Deus imensamente grande. Não é qualquer pandemia que vai assustar-nos, amém? Porque nosso Deus tem poder sobre todas as coisas. Eu não digo isso para se encher de orgulho qualquer coisa, mas eu digo isso eu sei que eu sou uma criança gatinhando na fé muitas vezes e não creio, mas eu creio no cuidado de Deus, irmãos, amém? Eu creio que o mesmo Deus que acompanhou a igreja primitiva, que viveu abaixo de perseguição, de reino, Ele não é um Deus que deseja que nós se acovardamos diante de uma situação dessa. Amém? O mesmo Deus que esteve lá é o mesmo Deus que está conosco hoje. É o mesmo Deus que nos guarda. É o mesmo Deus que nos protege. É o mesmo Deus que com carinho nos coloca no colo. E nós podemos vencer, porque Deus venceu. Amém? Em segundo lugar, ele fala da grandeza de Deus em relação ao seu conhecimento. Quem criou o Espírito do Senhor ali, quem ensinou Deus, quem foi seu conselheiro? Se nós fosse trazer para a nossa linguagem, qual é a faculdade que Deus frequentou? Onde é que ele fez doutorado em teologia? Onde é que ele... Entende? Isaías questiona isso, para as pessoas verem que não tem saída. Quem ensinou Deus? Quem colocou conhecimento nele? Irmãos, todo conhecimento, toda ciência procede de Deus. Amém? Ele que criou todas as coisas. Ele que conhece todas as coisas. Nós conhecemos a Deus porque Ele se revelou a nós. Ele se revelou na nossa criação, Ele se revelou na nossa consciência e Ele se revelou em seu Filho, Jesus, onde a palavra diz que habita corporalmente toda a plenitude de Deus. Colossenses 2,9. Em Cristo nós podemos ver e receber tudo de Deus. Em Jesus habita corporalmente toda a plenitude de Deus. Em terceiro lugar, Isaías vai mostrar a nós a grandeza de Deus em relação às nações. Talvez, se nós lembrar dos grandes impérios no passado, tinha a Síria, Império Egípcio, Babilônio, Império Greco-Romano, Império Romano. E talvez hoje, quando nós olhamos para a superpotência, nós olhamos, claro que em primeiro lugar eu creio para os Estados Unidos, China, Rússia, Japão, Alemanha, Brasil, celeiro de alimentos. Eu acho que nós somos bem mais importantes que eles. Nós produzimos comida, embora eu acho que produzir comida é melhor que produzir arma, mas de qualquer forma alguns não pensam assim. Mas diz que tudo isso é como um vácuo.
como um pingo d'água. As ilhas menores, que é como uma poeirinha fina. Isaías está dizendo que Deus criou tudo isso. E nós não podemos, irmãos, cair num problema de começar a olhar as coisas criadas e nos assustar. E daqui a pouco está pensando que isso eu sou maior que o Criador. Colocar os olhos na criação e esquecer do Criador. Essas coisas são tremendas. As nações fazem coisas tremendas. Têm alcançado objetivos muito, muito grandes. Mas quem criou todas as coisas, lembra, quem dá inteligência, quem ensina, quem dá o conhecimento é o Senhor. Amém? Tudo vem dele, emana dele. Daí ele fala em relação à idolatria. Comparar a majestade de Deus, ali ele faz com os ídolos. Porque desde que o homem caiu no pecado, ele debandou o lado da idolatria. Nós podemos ver em todo esse tempo que o homem começou a ir para o lado da idolatria, buscar fabricar deuses. Eu creio que ninguém escreve com tanta clareza como Isaías no capítulo 44. Ele escreve assim, eu creio que até com ironia, perdão da palavra, Isaías não ia ser irônico, mas ele diz assim: como é que vocês podem fazer um negócio desse? O cara pega um machado, vai lá no mato, derruba uma árvore, corta em pedaços, de uma tora ele faz lenha, faz fogo, faz o pão, pega outra tora, faz uma imagem de madeira e adora. Mas o homem caiu nessa e infelizmente continua vivendo assim. Muitos continuam vivendo assim. O mais terrível é se prostrar diante de alguém que não responde para eles. O mais terrível é alguém que não dá resposta. Eles nunca vão ouvir uma imagem: tu és meu filho, que nem Deus fala ali, eu hoje te gerei, eu cuido de ti. Uma imagem nunca vai dizer isso. Nunca vai poder dizer isso. É absurdo. Mas uma coisa me chama a atenção, irmãos. Muitos viajam muito longe para adorar uma imagem criada pela mão do homem, que não é nada, que não pode fazer nada por ele. Como diz a palavra, tem boca, mas não fala, tem nariz, mas não cheira. E nós achamos, poxa, que coisa, como é que fazem isso? Agora, nós estamos diante daquele que está sentado na redondeza da terra. E a minha pergunta para ti: como é que está a tua adoração, o teu louvor para o Deus verdadeiro? Não para um músico evangélico que tu canta junto, não para um pregador x-y que tu gosta, mas como é que está o teu dispor no coração, a tua liberdade com o Deus Todo-Poderoso? Porque de uma forma não adianta até olharmos e dizer, mas como é que eles não entendem? E nós que entendemos, irmãos, qual é o que nós estamos entregando para o nosso Deus. E eu faço essa cobrança para mim em primeiro lugar. E eu espero que todos nós venhamos refletir e nos entregar totalmente em adoração ao nosso Deus. Com toda a liberdade que o Espírito Santo traz para adorarmos. Tem o Salmo 115, 17, 18, diz assim, os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem à região do silêncio. Nós, porém, bendiremos ao Senhor desde agora e para sempre. Irmãos, os que já desceram na cova, não estão aqui na terra para adorar o Senhor, não. Agora é a nossa vez, amém? Agora, eu sei que tem muitas formas de oração. Não é só o cantar, mas é uma das formas de oração. É uma das formas de oração. De realmente o Espírito Santo destravar em nome de Jesus qualquer corrente que venha amarrar. Tentar amarrar, porque não vai amarrar. Nossas mãos, nossos lábios. De nós podermos adorar com toda alegria ao Senhor. Com toda a liberdade que o Espírito Santo nos dá. Amém?
E o profeta também ele vai falando em relação aos príncipes, aos reis da terra. Se nós olharmos também um pouquinho para trás, os que existiram lá, que nem os faraós, se nós olharmos os reis da Babilônia, Ciro, Dário, tem tanta coisa, Alexandre o Grande, fez a biblioteca lá, famosa, onde muitas coisas foram traduzidas para o grego, os Césares de Roma, tantos filmes, tantas coisas, os grandes presidentes das potências mundiais, que são famosos. Talvez se tu olha para os Estados Unidos, tu lembra vários, tu olha para a Alemanha, agora tu lembra alguém, lembra para a Rússia, enfim, tu lembra homens e mulheres poderosas em seus nomes, seus países. Irmãos, todos eles, muitos já passaram e outros vão passar simplesmente. Agora o nosso Deus, ele permanece absoluto e reina absoluto. Amém? Reina absoluto. Ele está sentado, continua sentado sobre a redondeza da terra. Controla a chuva, controla sol, frio e calor. Tudo passa pelo toque do nosso Deus. Então, irmão, quer dizer também, escrevi aqui, estava pensando, por que às vezes se preocupar? Demasiadamente, eu não digo que não deve se preocupar, mas demasiadamente com quem está no poder ou quem não está no poder. Por que brigar? Por que discutir? Se o que interessa mesmo para nós é que o nosso Deus reina. Amém? Amém. E a partir dele, outros poderão reinar segundo a vontade dele. Mas a nossa primeira preocupação, eu diria, nem preocupação, mas o nosso primeiro desejo deve ser de adorar o nosso Deus, de estar na presença do nosso Deus, que reina absoluto. E Isaías, ele começa a trazer uma aplicação também, porque eu entendo, irmãos, que a gente recebe a doutrina e depois a gente precisa talvez seria meio forte, mas eu creio que é o desejo de Deus de nós aplicar a doutrina. Quando nós recebemos um conhecimento, da gente aplicar esse conhecimento. E quando alguém traz a palavra aqui, eu e tantos outros irmãos, o Abel e tantos outros aqui que vêm, eu creio que o que se espera é o que vai ocorrer com essa palavra. Isaías, ele faz isso. Se nós olharmos assim, muitos deles faziam isso. O que vai ocorrer com aquilo que é ministrado, com a palavra que é trazida? Porque a instrução, a palavra, é lógico que não é para ficar somente no intelecto. Eu tive mais uma informação hoje. Mas ela visa alcançar o nosso coração e despertar em nós uma atitude a partir daquilo que nós recebemos. Amém? É isso que a palavra deve fazer em nós. E eu creio que ela está fazendo. Porque ele, depois de escrever toda essa grandeza de Deus, ele traz algumas reclamações do povo. Até quase que uma acusação contra Deus. A primeira era da indiferença de Deus, no 27. Que Deus estava indiferente para eles. Que Deus não se importava. Talvez hoje, depende da situação que as pessoas se encontram, que nós se encontramos, se perguntam, se questionam, às vezes está com angústia, está batendo lá no peito, às vezes está passando por um vale, por uma dor, por um sofrimento, por uma prova, né, Fernando? O irmão lá que está na prova, lembra do Fernando, anotei aqui. Uma enfermidade, um problema financeiro, um problema familiar, e você pergunta, meu Deus, onde é que tu está? Cadê o meu Deus que não me responde? Eu tenho pressa de resolver isso aqui. Porque o Senhor está indiferente? Porque meu assunto está passando batido diante de Deus? Irmãos, o conhecer a Deus é nós sabermos que Deus é onisciente, onipresente e onipotente. Talvez não é a hora, não é o tempo de Deus agir, mas não está passando desapercebido diante de Deus. Os discípulos, talvez foi a pergunta que eles fizeram lá, o barquinho afundando, eles, Jesus, tu não te importa com nós?
Essa pergunta é antiga, né? Tu não te importa com nós, o barquinho está afundando, tu está tirando o cochilo. E eu acho interessante que Jesus, levanta, vai lá, e calma, mas ele questiona a fé deles. Acho que aí está uma chave já para nós. Ele questiona, Jesus está dizendo, por que vocês não fizeram mesmo isso? Em meu nome? Por que não fizeram? Não mandaram parar esse mar aí, essas ondas? Mas a segunda questão, ele está dizendo, o meu direito está passando desapercebido diante de Deus. Eles vêm colocando como se Deus fosse injusto, porque achando que tinham direitos, e Deus não estava atendendo. E Deus diz, Deus não se cansa, não se fatiga, não se pode esquadrinhar os seus pensamentos. Talvez você alguma vez já disse assim, esse problema é tão pequeno, essa dor de cabeça é tão pequena que eu nem devia pedir para Deus. Ou pior, quando o inimigo bota uma seta lá e começa a dizer, tu não é importante para Deus. Deus não está te olhando. Tu não está no topo da lista lá. Todos os problemas, pequenos ou grandes, irmãos, tudo está diante de Deus. Deus olha tudo. O Jó escreve lá que os olhos de Deus estão sobre os caminhos do homem e veem todos os seus passos. Todos os seus passos. Né, Hilário? Foi problema, mas não foi tão grande, né? Quem de nós não entrou, às vezes, numa situação, né? Que teve... A gente pensa, poxa, foi ruim, não devia ter acontecido. Mas pode ter certeza que Deus nos guardou do ruim mesmo. A palavra diz que Ele faz forte o cansado e multiplica a força do que não tem nenhum vigor. Eu lembro quando olho assim, eu lembro sempre do texto de Caleb. Quando chegaram na terra, ele diz assim, eu lembro, faz 45 anos que Josué deu essa palavra lá. Ele diz, eu estou aqui hoje com a mesma força que eu saía na guerra, eu tenho para sair hoje. E para conquistar, eles saíam junto. Ele conquistou a terra. Deus é maravilhoso, irmãos. E Ele se importa particularmente com cada um aqui, amém? Amém. Cada um Ele se importa. Não importa a idade, não importa o conhecimento que tenha, Deus é peculiar, é singular. Os detalhes, Ele se importa. Multiplica a força. Porque às vezes, parece que já está assim, na reserva, né? O tanque. Tem que cuidar. E tu não sabe mais quantos quilômetros vai andar. Porque o tanque está na reserva. Quando você acha que está assim, meu irmão, Deus está ali prontinho para agir. Talvez nunca se viu tanto dizer, estou cansado. Você disse alguma vez essa semana, estou cansado? Alguém disse? Várias vezes. Estou cansado. Sabe, irmãos, que os serviços de hoje, comparados a 50 anos atrás, os que têm mais de 50 anos sabem, eram muito mais pesados. E hoje, a gente está mais cansado. Estou cansado. Lembre-se dessa palavra. Se tu está dizendo muito isso, anota aí, bota lá no teu lugar de meditação. Ele faz forte o cansado, multiplica as forças de quem não tem nenhum vigor. Essa força que Deus dá não é simplesmente, Ele dá uma força física, mas não é só isso. Não é só força para a juventude, não é só a força dos músculos, não é só ir na academia dar uma malhada ali que vai ficar bom. Não é isso não. Porque Ele diz, os jovens se cansam e se fatigam e os moços de exausto caem. Então não está falando disso ali. Esse cansaço físico, ele pode acontecer sim.
O nosso corpo tem limite. Mas mesmo esse cansaço Deus restaura. Amém? Mesmo esse cansaço. Ele restaurou em Caleb a parte física e a parte da fé, do conhecimento, do crer. A força significa, irmãos, eu creio, a viver cada dia com uma esperança fervorosa. Sabe? De ter brilho nos olhos. Criança é bom nisso, né? Se tu lembrar e olhar assim, os filhos, quando eles querem uma coisa, eles estão... Aquilo salta, parece como é que diz, a bolita do olho, né? Fica ali naquela expectativa. Eu creio que é isso que Deus faz. É isso que Ele quer fazer. De nós ter essa esperança que Deus vai levar, Ele vai consumar essa obra que Ele começou em nós. Ele vai terminar essa boa obra. Ele vai tratar o mal que hoje pode estar querendo prevalecer. Deus vai tratar com o mal. Ter uma atitude interior de coração, nesse sentido, irmão, pensando, crendo e tomando atitude. E nós vamos vencer com Jesus os obstáculos. Amém? Chegando ao 31, ele diz: mas os que esperam no Senhor renovam suas forças. Sobe com as asas como águias. Corre e não se cansam. Caminham e não se fatigam. Como eu disse, eu creio que é uma das palavras que a gente mais escuta: estou cansado, estou exausto. Ainda bem que está chegando o fim do ano. As férias estão às portas. Mas além das férias, irmãos, são boas sim, são justas, mas Deus quer renovar, amém? O nosso físico, o nosso entendimento, a nossa alegria. Além das férias para descansar, onde é que está a tua esperança? Onde é que está o teu refúgio? Onde está a nossa confiança? Renovam suas forças que esperam no Senhor. Eu creio que um dos grandes trunfos para renovar nossas forças, para esperar em alguém, nós precisamos ter plena convicção, nós precisamos conhecer quem nós esperamos, saber da fidelidade de quem esperamos e do que esperamos. Isso é um ponto importante na fé. Mas a pergunta: você precisa de uma renovação essa noite das forças? Você precisa de repente de um aconchego? Esse Deus tão grande que é o teu Deus, que é o Deus que está sentado sobre a redondeza da terra, que é o Deus que habita na tua e na minha vida através de Cristo. O Senhor deseja renovar nossas forças. Amém? Ele fala da águia. No mundo todo, a águia é vista como um sinônimo de otimismo, de força, de garra. Irmãos, em Deus, não precisa ser um palestrante para dizer isso. Em Deus nós podemos ser otimistas. Amém? Em Deus nós podemos ser otimistas. A águia voa alto, em Deus nós podemos voar alto. Pensar nas coisas lá do alto, a palavra diz. Porque nós nascemos do alto, a palavra diz. A nossa morada não é aqui. A nossa morada permanente é lá no alto. Amém? A águia normalmente ela tem um sistema tremendo assim, que ela tem a capacidade de enxergar certinho e muito longe. Por isso que ela voa uma altura muito sobre a sua presa e acerta. Eu creio, irmão, que Deus quer nos dar olhos de enxergar mais na frente. Parece que quando vem uma crise, alguma coisa, a gente fica com uma visão muito curta. E em Deus nós podemos enxergar muito longe, amém? Nós enxergamos, nós vislumbramos a eternidade. E quando a gente fica com a visão muito curta, focando só no que está ocorrendo neste mundo, nós não estamos enxergando como águia, nós não estamos enxergando longe, mas Deus nos dá isso. Ele quer que a gente suba alto, amém? Que com Ele a gente possa enxergar bem, enxergar longe. Irmão, não tenha dúvida, Deus quer renovar as tuas forças, amém? Receba essa palavra, Deus quer renovar as suas forças. Ele deixou essa palavra para nós.
Ele trouxe essa palavra hoje para te dizer que Ele quer, e Ele pode, e Ele tem interesse tremendo em renovar suas forças. Agora nós precisamos, eu creio, conhecê-lo mais e mais. Ter esse desejo no nosso coração de conhecer o nosso Deus. Amá-lo, honrá-lo, adorá-lo. Talvez a gente diz as coisas, mas essas coisas, algumas coisas é eternidade. Irmãos, agora é tempo de nós andar com alegria na presença de Deus. Com nossas forças renovadas na presença de Deus. E é só pedir para Deus. Não tem outros, não precisa outra coisa além de pedir. E de dizer que quer, que deseja, que gostaria, que recebe. Mas eu volto a dizer e queria frisar esse ponto. Sei que é uma palavra assim bem conhecida, mas o ponto assim que ultimamente desse texto que já tem ministrado tem me chamado a atenção da importância de nós conhecermos a Deus. É essencial para nós receber o que Ele tem para nos dar. Eu pensei num exemplo assim para trazer, e eu creio que os mais novos aí talvez há menos tempo, mas é normal, né? O pai ou a mãe, mas vamos falar do pai aqui. Vemos que o pai tem um menino aí, sei lá, 5, 7 anos, uma menina, e o pai vai para o trabalho e diz: filho, na minha volta hoje vai vir o chocolate, aquele que tu quer. Quem sabe a caixinha de bis, né? Não sei, mas de acordo. E o filho fica ali, o dia todo pensando: o pai vai trazer chocolate. O pai vai trazer chocolate. Mas, de alguma maneira, o patrão não tinha avisado, porque agora as entregas estão atrasadas, né? O Natal está chegando, todo mundo tem que receber as mercadorias. E ele vai fazer umas 2 horas extra de serão. E provavelmente, irmão, quem tem filhos aqui, ou quem é filho ainda menor, já passou por isso. A mãe pode dizer: filho, já está na hora de tu ir para tua cama, espera para amanhã. Não tem conversa. A criança nunca vai aceitar. Ela vai ficar ali até o pai chegar, porque sabe que vai trazer o chocolate. Irmãos, quer dizer para ti, pode ser que às vezes não está no tempo, está um pouco atrasado do tempo que eu quero. Mas o que nós precisamos é perseverar, que o chocolate vai chegar. Sabe? O cuidado de Deus vai chegar. Ele vai tratar com mal. Ele vai trazer vitória. E nós precisamos crer como uma criança. Nós precisamos estar prontos para esperar a hora do pai chegar. Se é 10 minutos depois, se é 2 horas depois, não importa. Mas o que importa é nós crer que o pai vai chegar. Que a nossa força vai ser renovada, que o nosso pedido não está encoberto diante de Deus, irmão. Aquilo que tu pediu não está encoberto. Agora, o Deus que coordena todo esse universo, Ele sabe qual é o melhor tempo para nós recebermos. Mas não está esquecido. Foi o que o profeta tratou disso para o povo de Israel. É o que o profeta está tratando com nós. O teu pedido não está esquecido diante de Deus, não está encoberto. Mas você precisa crer de todo o coração que a tua solução está vindo. E eu não digo isso para te agradar. Eu digo porque a palavra diz isso. E essa é a palavra para nós hoje. Que tu possa receber no teu coração. Amém? Deus cuida de ti. Ele cuida mesmo. Então, irmãos, gaste tempo com Deus. Conheça, ande com Ele. Adore o Senhor. Use a tua voz para adorar a Deus. As músicas é importante, mas é bom lá em casa também abrir a voz, cantar. Deixa o Espírito Santo trazer aquilo que está no fundo do coração para entregar para o Senhor. Eu posso dizer para vocês, eu já passei por lutas, por aflições, por preocupações, por dores físicas. Mas dia após dia, irmãos, eu posso ver e contar para vocês muita coisa sobre o cuidado de Deus sobre a minha vida, sobre a minha casa, a minha família. Posso contar e tenho com toda alegria como a gente tem desfrutado disso. Eu quero te encorajar a você usufruir de tudo que Deus tem para ti. De nós termos esse brilho nos olhos, né? De chegar assim com aqueles olhos assim, brilho nos olhos, esperando com convicção que Deus vai fazer. Esperando que o chocolate vai chegar.
Na hora certa ele vai vir. E não é hora de dormir ainda não. Lembre, o povo que conhece a Deus resistirá com firmeza. A vida eterna é essa. Que conheça o Deus verdadeiro e conheça Jesus, a quem Ele enviou. Então nós precisamos conhecer. Deus cuida tremendamente de nós. Eu quero ver se... Será que dá para passar um videozinho ali? Aqui, vamos tentar. Tem um videozinho que me encanta muito. Eu até já passei uma vez, mas eu queria assim que... Eu creio que ele vai tocar o nosso coração no sentido do cuidado de Deus. Às vezes, a imagem para mim, eu sou muito visual, então... A imagem para mim sempre é algo que trata muito comigo, que me ajuda muito. E eu queria, se Deus der graça aqui, que a gente pudesse assistir o videozinho. É bem curtinho, mas retrata muito bem, pelo menos assim no meu coração, o cuidado que Deus pode dar, que Deus dá para nós, que Deus dispõe para nós. Irmãos, eu creio que retrata bem como Deus cuida muito além do que nós olhamos aqui. Amém? Nós precisamos de socorro. Muitas vezes precisamos gritar, abrir a nossa boca para clamar. Mas Deus está perto. E Ele é muito maior que o inimigo. Amém? Ele é muito maior. Ele tem prazer em cuidar de nós. Eu gostaria de deixar essa palavra para alegrar o teu coração nessa noite. Para tu viver uma semana meditando nessa palavra também. Não deixa ela esfriar. Eu sei que Deus tem muito para acrescentar para cada um de nós. Ele é um Deus que cuida de nós. Não está. Os nossos pedidos, o nosso clamor não está encoberto diante de Deus. Amém? Ele está na presença de Deus. E na hora certa, Ele vai nos presentear. Receba isso em nome de Jesus. Aleluia.